Agora, plantas não necessariamente elas precisam ser plantadas na terra. Tem espécies que se adaptam perfeitamente em recipientes com água. E o que está super em alta são algumas espécies de plantas em água que embelezam qualquer ambiente. E agora nós vamos trazer dicas aí para falar de cultivo, decoração. A gente convidou a arquiteta urbanista e paisagista Mel Paes Leme. Seja muito bem-vinda, querida. Olha só, é sempre uma alegria quando você vem aqui no nosso programa, porque esse tema jardinagem as pessoas amam, né? É encantador, né? É encantador. Isso. E é tão bom você poder ter uma planta em casa, porque eu gosto muito desse cultivo urbano, né? Você pega uma jarra, você pega uma porcelana, você pega um vaso e você cultiva. Utiliza o que tiver em casa, às vezes, né? Que tá lá, quebrou um copo, ficou um copo sem par, ficou uma jarra que trincou a alça, né? Alguma coisa assim. Sim. E aí você transforma num vasinho super charmoso. Um vaso, uma jarra né? da vovó, que era da vovó, que tem história da sua família. Exatamente. Né? Às vezes tem um apreço, né, emocional muito grande Sim. na peça, acaba usando. É cultivo urbano que fala? Tem um termo que eu estou tentando lembrar agora, não sei se eu estou falando O que está certo. muito na moda é o Urban Jungle, que fala, né? Que é a floresta urbana, que são muitas flores dentro de um ambiente fechado, como um apartamento. Então é aquela, tipo uma florestinha que faz vários vasos, várias plantas misturadas e cria uma atmosfera bem de floresta. Dentro de casa? Dentro de casa. Que interessante. É. Aqui nós vamos trazer algumas opções e falar. Eu tô vendo que você tá aí com uma que a gente até apresentou na semana passada, que é a dracena, é isso? Não, essa aqui é uma pleomélia. Não é parecida? Esse aqui é um galinho de pleomélia. Eu já trouxe só o galho, né? Nossa, mas elas parecem, olha. Sim, elas se parecem. Essa pleomélia é variegata, que a gente chama, que são de duas cores, né? Certo. Tem a pleomélia verde também, tem vários tipos, né? Porque ela é para cultivo interno, é isso? Não, na verdade, ela é uma planta bem assim, como eu vou te falar, flexível. Ela é uma planta de sol, mas ela se adapta muito bem nesse cultivo na água, em lugares bem iluminados, né? Porque todas as plantas, mesmo dentro de casa, né? Claro. elas precisam de luz. Então, essa aqui, ela se dá bem, ela solta bem raiz, ela vive bem, mas ela precisa de um pouquinho mais de claridade, por exemplo, do que essas outras aqui. Certo. Mas ela dá super certo. Então, possa ser que eu tenha no meu jardim lá. Aí eu posso cortar um galho e colocar. Isso que eu vou ensinar para vocês hoje aqui. Certo. Essa aqui estava no meu jardim. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? O primeiro passo é escolher um galho de uma planta saudável, óbvio. Certo. Ela tem que ser bem saudável. Você tá vendo que aqui tá com folhinhas novas nascendo, né? Então, ela tá com folhas novas nascendo. A gente vê que é uma planta bem saudável. Sim. Segundo passo, a gente limpar bem ela, tirar poeira, tirar terrinha se ficar, tirar as folhas que vão ficar submersas. Por quê? A gente não pode deixar a folha dentro da água, porque ela vai apodrecer, vai contaminar aquilo ali, a planta não vai gostar. Tem que estar bem limpo, porque já que elas vão ficar na água, não pode ter resíduo de terra. Certo. Entendeu? Tem algum segredo para o corte desse galho? O corte deve ser assim, ó, 45 graus, tá vendo? Segura um pouquinho aí, ó. Olha lá, ó. 45 graus. Isso, tá? Então vamos lá. E aí, o ideal é você usar uma tesourinha de poda mesmo para fazer esse corte. Que vai ser um corte limpo, que a gente chama. Entendeu? Então, cortou um galinho da planta saudável. O próximo passo é você escolher o recipiente que você tem lá, que você quer, ou quem quiser comprar um vaso para fazer, enfim, também dá né? certo. Eu peguei aqui, ó, um vidrinho de conserva. Certo. Tirei a etiqueta, fica super bonitinho. Quais são as opções que a gente tem? Só cultivar na água, como tá esse aqui, ó. Qual que é essa? Essa aqui é uma jiboia, é outra espécie que se dá super bem. Ela tá só na água, tá vendo? Eu não tenho nada no vaso. Isso aqui são as raízes dela. Esse galinho de jiboia já tá aqui mais ou menos há uns 4, 5 meses. Olha a quantidade de raiz que já saiu. Olha só! Tá vendo? Muito, então, né? Ela se adapta super bem, né? Ela vai caminhando, tá vendo? Olha como que ela vai crescendo. Que bonita. Fica uma graça. E depois você pode até ir grudando ela na parede ou em alguma outra coisa, ela vai embora. É mesmo? Olha que legal. Bem bacana, né? Outra opção é como a gente tem essa aqui, ó.
que a gente coloca um pouquinho de pedra e faz um arranjozinho. Qual que é essa? Essa aqui é uma espada de São Jorge. É a espada de São Jorge. É. Eu não ia falar porque eu falei, vai que hoje eu tô confundindo. Tudo, né? Não, essa aqui é uma espada de São Jorge. A espada de São Jorge se dá super bem na terra. Ela, assim, é uma planta super desenvolve fácil. muito, né? Eu tenho um vaso lá que, nossa, tinha poucos, agora já triplicou. Parece que tá explodindo, né? É, tá explodindo Ela é mesmo. assim mesmo. É até legal tirar um pouco e colocar, porque você pode tirar um galinho dela lá. O único detalhe da espada de São Jorge, que é diferente de todas, é que ela não tem caule, né? Sim. E as folhas, como eu falei aqui, não podem ficar dentro da água porque apodrece. Certo. Então ela é legal você colocar um pouquinho de pedra no fundo do vaso, tá vendo? Sim, pra ficar só o bulbozinho dela ali lá, pra você ver, tá vendo? Olha lá. Ela fica só, e as raizinhas lá, tá vendo? Tá formando a raiz mesmo. Tá formando a raizinha, E se desenvolve, porque não, você vê, isso aqui já tá com folhinha nova, exatamente. Lá, então você coloca a pedra pra dar uma sustentação e pra ela não ficar imersa na água. Que bonito. E olha como fica no todo, né? Fica bonito, né? Fica muito lindo. Fica legal. Nossa, opa! caiu. Deixa eu arrumar. É que eu tirei a pedrinha que tava dando sustentação. Então você colocou, olha, umas lá. pedrinhas e até duas ali maiores para sustentar ela, tá vendo? Que interessante. Pra ficar bem bacana, né? Nossa, e esse é um vasinho, É um copo. É um copo mesmo? É um copo. É um copo. Olha que legal. Simples, né? Muito simples, muito simples. Uma coisa muito importante sobre os cuidados, a gente já monta. Tá. É que a gente tem que trocar essa água uma vez na semana. Eu ia te perguntar isso. Uma vez na semana? Uma vez na semana. Mas ou, se você for ver, até pouco, né? Ou você troca uma vez na semana, ou se ela ficar turva por algum motivo. Tá. Entendeu? Aí você tem que trocar mais vezes. Certo. Só que assim, vou confessar aqui pra vocês, a indicação é uma vez na semana. Mas se você for viajar, ficar 15 dias fora, elas não vão morrer. Certo. Basta você deixar 3/4 de água no recipiente e elas vão ficar super bem lá, até 15 dias sem trocar. O que não pode ficar aquela água parada, aquela água turva, que é esse sinal que tem alguma coisa de errado, então a gente tem que trocar. Perfeito. Entendeu? Vamos montar? Vamos montar essa. Então vamos lá. Esse aqui, então, a gente já tirou a folhinha que tava no caule, né? Certo. Sempre escolher um potinho proporcional ao tamanho do galho, tá vendo? Então, assim, ficaríamos nessa posição. Se quiser colocar a pedrinha no fundo, coloca ou não. Eu acho que fica charmoso, sabe? Sim, eu também gosto. Eu acho um charmezinho. Deixa eu colocar uma pedra primeiro, pra não fazer barulho muito alto. E acaba que dá uma sustentaçãozinha também e tal. E fica bonitinho, olha. Gente, não tem segredo. É isso. E colocar água agora. É só isso. Essa você não vai colocar as menores? Não, você quer colocar a branquinha? Quer vamos fazer um colocar? fundinho? Vamos colocar. Vamos colocar. Tá tão fácil assim. Então, aí você... É muito fácil, né? E é fácil de cuidar, e é fácil de você misturar um monte junto, vários vasos. Mas eu acho que isso está muito atrelado com o que as pessoas estão buscando nos últimos tempos, né? E que eu acredito que com a pandemia isso se acelerou, que é esse contato indoor com a natureza, com o cultivo, principalmente para quem mora nos grandes centros, né? Que não tem jardim, moram em apartamento. E eu vou te falar uma outra coisa bacana desse sistema em água, é que em 7 dias elas começam já a soltar raiz. Então você vai acompanhando aquele desenvolvimento e acaba que chega no final do dia, você corre lá para ver, sabe? Ai, nasceu uma folhinha nova, não sei o que, você acaba interagindo bastante com a planta. E o ideal são os vasos transparentes, porque as raízes recebem mais luz, né? Certo. Então ela se desenvolve mais rápido. Esse aqui, por exemplo, é fechado, verdade, tá vendo? Faz sentido. O cingônio, ele se dá super bem, né? Esse aqui já tá um tempo aqui também. Mas o vaso fechado, ele não desenvolve tanto, tá vendo? Transparente, interessante. Ele tem que ficar num lugar que ele pegue bastante luminosidade nas folhas, até para compensar. Estão mandando no nosso WhatsApp, quem tem bichinho de estimação tem que tomar o maior cuidado na escolha das plantas? Tem que, sim. Né? Com certeza a gente tem algumas plantas que a gente considera elas tóxicas, né? Então, que é Comigo Ninguém Pode, a semente da cica. Tem várias. É legal fazer uma pesquisa para não deixar eles em contato Essas que você trouxe aqui? Não, a jiboia é um pouquinho tóxica também. Tóxica. Tá. As demais? Não. Não tem problema? Não tem problema, não. Perfeito. Tá? Vamos lá, então. A gente vai colocar aqui. Dá certo fazer com a dracena também? Que eu já vou fazer em casa. Dá? Super certo. Então pronto, já vou fazer. Eu tinha uma cliente minha que ela tinha uma dracena, vou contar rapidinho, não sei se dá tempo. Dá tempo. Ela... o pai dela faleceu e ela ganhou, né? Ficou a planta lá, estava plantada num vaso.
E aí ela, na mudança, pegou essa planta e não tinha onde enfiar, enfiou num jarro, assim, a planta lá dentro, ficou meses. A planta se adaptou no jarro da água, óbvio. Sim. Só que ela não queria mais, ela queria que fosse pro jardim, porque ela queria que crescesse. Então, assim, a gente fez toda essa mudança, né, na planta e graças a Deus ela se adaptou. Esses dias até eu botei lá no meu story, graças a Deus, porque quando a planta tem, assim, a pessoa tem esse carinho pela... Sim, a gente que vai mexer é uma responsabilidade enorme, né? Mas ela ficou super bem no vaso com água. Que legal, que legal. Fica bem tranquilo. Você tem água aí pra gente preencher? Tenho. Olha que charme, então, carregador. Olha. Horrível. Olha só. São 3 quartos, mas é funcional, tá? Isso é importante. Olha só, colocou aqui então as pedrinhas, né? E agora 3 quartos, é isso? 3 quartos. O que vai acontecer? Eu não lavei essas pedras antes, isso é uma dica super importante. Eu tinha que ter lavado as pedras, eu ia fazer esse aqui sem pedra. Sem pedra, eu que palpitei. Eu não tinha lavado, tá vendo? Que a água ficou turva. Ficou. Então, o que é o certo? Foi bom pra mostrar. Foi bom pra mostrar. A gente tem que lavar as pedras antes. Certo. Pra não acontecer isso. Tá vendo aqui? Ela vai assentar, né? E tá tudo bem. Mas certo. O importante, então, é as folhas ficarem pra fora da água, o caule limpo, a planta limpa. E agora você falou da questão da luminosidade. Se eu coloco numa sala que tem uma luz indireta da janela, já é suficiente? Ótimo, é o suficiente. Tá. Todas essas que estão aqui, elas se adaptam bem a isso. Você tem que ficar atento a isso também. Certo. Entendeu? É preciso levar ao sol? Não. Não, se pegar se pegar bastante claridade, uns raios de sol entrar, não tem necessidade, já é o suficiente. É importante lavar bem o vidro quando for fazer a troca da água. Esse é um outro detalhe importante. Não adianta só trocar a água. Você tem que pegar uma buchinha com sabão neutro, lavar bem esse vidro, enxaguar bem e depois colocar uma água limpinha para a planta. Gente, olha que ótimo, adorei. Pra gente ter mais esse contato com a natureza, com as plantas, né? A gente está passando os contatos da Mel. A Mel aqui de Lorena? Lorena. Quem quiser uma consultoria, quem quiser contratá-la para fazer paisagismo aí na sua casa, vale a pena. Sigam lá porque tem várias dicas nas redes dela. Seja sempre bem-vinda. Volte mais vezes aqui. Obrigada, Por muito favor, obrigada tá pela com essas oportunidade. dicas sempre preciosas para nós. Eu mesmo não tinha pensado nessas possibilidades e farei isso em casa. Muito legal. Com toda certeza. Obrigado, viu? Obrigada Obrigado a você. mesmo.